Boa noite a todos. Com a paz de Jesus, estaremos novamente reunidos neste sábado, dia 1º de novembro de 2022. Chegamos já no mês 11 do ano de 2025. Isso é motivo de júbilo e agradecimento por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Essa live que nós fazemos, Lúcio Toledo, boa noite, meu amigo, é através do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, que a gente se sente muito honrado de fazer parte desse grupo de irmãos abnegados em prol do bem, da paz e da luz. Hoje iremos conversar do livro Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles e psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E o tema de hoje é muito bonito. E Lise Santesso, boa noite, querida. É importante os pontos que ela vai nos alertar, e o título é o capítulo 14. Perversos e frágeis. É bem convidativo, né? A terra sempre os hospedou em todos os tempos da sua cultura e de sua evolução, os perversos e os frágeis. Eles passaram pelos quadrados do globo com as suas tubas guerreiras aterrorizantes e destruíram tudo o que encontravam. Os territórios submetidos eram devastados e aniquilados. Eles tinham a gana de ter, do poder, do vencer, independente da maneira que fosse. Faziam estragos memoráveis. Nem por isso são lembrados hoje como os líderes vencedores. Galgaram os degraus empapados de sangue e sentaram-se nos tronos apoiados em cadáveres, ao som terrível das aflições e a desgraça das multidões vencidas. Então eles venciam, eles matavam, eles punham fogo, eles destruíam tudo e achavam que eram vitoriosos por esse poder e por esses atos e ações. A meta era vencer e eles conseguiam, né? Os seus nomes fizeram tremer povos e nações que venceram em batalhas cruentas, sangrentas e animalescas, porque era um tempo que o povo era rude. O desenvolvimento e a evolução não acontecia, ainda era o poder de ganhar a terra do outro, a nação do outro, independente de como teria que agir. Deixaram a peste
originada nos cadáveres em putrefação, e embriagaram-se com orgias inenarráveis, que por fim destruíram-nos também. Então era uma fase sem evolução espiritual nenhuma, né? Orgias, não tinha um mínimo de pudor. Por mais desejassem perpetuar o seu domínio hediondo, tudo passou com a vulgacidade do corpo frágil. É muito rápido esse poder, essa glória que esse pessoal tinha. Tentaram permanecer nos macabros altares do poder, bajulados por outros semelhantes, foram assassinados, odiados, perseguidos ou suicidaram-se vergonhosamente quando os ventos do triunfo mudaram a direção e os abandonaram miseravelmente. Porque esse pessoal que estava com eles, bajulando-os, estava de olho no poder. Tomás Zapata, boa noite. Maria Aparecida, querida, boa noite. Estavam querendo o topo do poder, né? Não fazia ali por fidelidade. Então, assim que tinha uma oportunidade, passava o pé e passava por cima. O poder é transitório, meus queridos, mas enebria. A pessoa, quando ele está no poder, ele acha que é para sempre. E não pensa no que eles devem fazer para ajudar o próximo. Ele está no poder, ele é quem comanda, mas tem que saber como comandar. As tubas e os clarins que lhes precediam as entradas triunfais nas cidades, em escombros, silenciaram para que a morte realizasse a sua vitória sobre todos. Então, isso que eles tinham de achar que tudo podiam, por ser vencedores, era passageiro. E tudo passa, como dizia Chico Xavier. Por isso que a gente tem que ter paciência e seguir na direção correta, porque a vida não é feita de sobressaltos. Nós que já descobrimos o Evangelho de Jesus, é nesse caminho que nós temos que seguir, porque é por aí que cresceremos e evoluiremos espiritualmente. Não tem outra maneira, mas é homeopaticamente, não há sobressaltos. Desde Assurbanepo ao czar Nicolau II, de Júlio César a Hitler, de Nabucodonosor a Stalin, de Átila, o terror de Deus, ao Kremlin vermelho, de Alarico aos vândalos de todos os tempos, a crueldade
e a loucura dominavam-nos e esmagaram os povos no período em que viveram. Era luta, guerra, sangue, poder e vencer e ter esse poder passageiro. Traídos pelos melhores cooperadores e lugares-tenentes é quem era aquela pessoa que tinha um posto de mandar temporariamente. Experimentaram também o grande assombro que impuseram às suas vítimas esmagadas. Então era o poder pelo poder, independente do que precisaria fazer. Ana Lopes, boa noite, querida. A grande maioria desses sicários, desses malfeitores, veio para preparar e ativar a sociedade, desenvolver o conhecimento e dignificar o planeta, mas não suportaram a fama e se assenhorearam do poder, que se disso a vida deles dependesse. Então, esse que é o cuidado. No planejamento espiritual, a pessoa pede isso para ver e para ajudar o próximo, como um líder que vai fazer de tudo para o povo estar em melhores condições. E aí, quando o poder chega, Marisa Arruda Minzoni, boa noite. O poder chega, parece que existe uma amnésia na cabeça e a pessoa esquece tudo. E o poder fala mais alto. Ele destrói o que vem pela frente e esquece tudo que ele se comprometeu a fazer enquanto o espírito, lá na erraticidade, no seu planejamento para retornar ao planeta Terra. Por isso que temos que ter a consciência de que precisamos fazer o bem pelo bem. É isso que vai nos tornar melhores e seguindo sempre aquela regra que eu repito, sermos hoje melhor que fomos ontem e amanhã melhores que somos hoje. Essa é a melhor regra que devemos colocar em prática na nossa vida. As doenças, a velhice e o tempo, porém, devoraram as forças e foram vítimas deles próprios. Então é isso. Nós não somos eternos. Como eu falei, o Chico dizia, tudo passa. Temos um momento que nós estamos por cima, devemos usá-lo da melhor maneira. Credinalda Mendes da Silva, boa noite, minha amiga. Prazer tê-la conosco nesta noite. Então, precisamos da humildade por onde nós passarmos e espargirmos alegria, paz e amor, para que as pessoas lembrem da gente de uma maneira feliz, desejando boas energias para continuarmos a nossa jornada evolutiva, porque estamos aqui justamente para pôr em prática o amor que Jesus nos ensinou e está escrito em seu evangelho. Como dizia Francisco de Assis,
é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Precisamos ter medo da morte. Estamos aqui com uma vestimenta carnal para a gente melhorar e evoluir. Por isso que não podemos perder esta oportunidade magnífica em que nós estamos vivenciando. Porque a hora é agora. Depois, não adianta se arrepender. Porque estamos reencarnados, estamos com o início dos nossos conhecimentos e temos que colocar em prática essa doutrina de Jesus que ele nos ensinou e vivenciou. Se ele vivenciou, é porque todos os mundanos têm condição de vivenciá-lo também. É fácil? Não é fácil. Tem hora que a gente titubeia, mas refletimos e agimos da melhor maneira possível, porque é assim que lá no futuro colheremos o louro de ter sido vitoriosos nessa nossa reencarnação. Outros deveriam contribuir para o engrandecimento de Roma, como Nero e seus cômpares. Porém, a mosca azul da vaidade o enlouqueceu e teve que fugir através do suicídio covarde, ajudado por um dos seus guardas. Então, o que ele fez? Ele queria deixar Roma a cidade mais linda do mundo, mas ele extrapolou no seu poder. E aí ele se perdeu e se enlouqueceu. E aí ele pôs fogo em Roma e pôs a culpa num guarda seu e se suicidou. Por quê? Não aguentou o peso de tudo de errado que ele havia feito. E é isso que acontece com esses líderes que pensam erradamente e cometem bastantes equívocos. No final, a consciência pesa tanto que eles se suicidam, sendo que tiveram todas as oportunidades na vida de fazer o seu melhor para o povo menos favorecidos. Tinham o dinheiro para investir na melhoria de vida com hospitais, com uma merenda nas escolas muito boa. Que mais? Escola com bons professores. Que mais? Ajudar nos hospitais com médicos em todo o período. E aí o que acontece? Quando o poder e o dinheiro caem em sua mão, o que eles fazem? Esquecem de tudo isso. Uma vez, um palestrante que veio aqui no centro, conversando que eles estavam indo para o centro para fazer uma palestra e viu uma pessoa catando lixo para comer. E o companheiro que estava lá falou assim, nossa, ó que maneira degradante de vida, né? E ele era vidente, ele falou, lei de ação e reação. Foi político, teve toda a oportunidade de ajudar os menos favorecidos
e desviou todas as verbas para merenda, para a cesta básica e para ajudar as pessoas menos favorecidas, e desviou em proveito próprio. Nesta reencarnação está colhendo os frutos dos seus equívocos nas reencarnações passadas. E aí? E aí? Vamos aproveitar a nossa fazendo o bem e não olhando a quem. Porque ceitil por ceitil de coisas boas e coisas ruins que fizermos, teremos que resgatar o lado do bem e do amor, ou pelas contas que nós teremos que Deus é punitivo. Não. Você faz, você tem o livre-arbítrio justamente para você escolher o caminho a seguir. Só pense bem qual é o caminho que você quer seguir, porque a conta chega um dia. E aí, a hora que a conta chega, a gente quer virar coitadinho. E não tem coitadinho. É ação e reação. Escolha. Por isso que é importante a gente refletir bem o caminho a seguir. Porque depois as consequências virão. E a gente não gosta de aceitar que nós erramos na nossa decisão. Então, pense bem. Tomou a decisão certa? Lógico que as consequências serão positivas, mas sempre refletindo e agindo, não indo pela emoção. E cuidado com o dinheiro, porque ele deixa a gente cego. Não poucos se sentiram tão poderosos que se atribuíram como filho dos deuses. Olha que ponto chega. Ou os próprios deuses, que se encarnaram num Olimpo de mentira no qual sucumbiram. É como dizem, né? Tem gente que se acha tão poderoso, se Deus descesse na terra, ele cutucaria. E aí, tá precisando de alguma coisa aí? Tamanho é a ilusão de poder que a pessoa se acha, né? E quanto maior sobe, maior é o tombo. Pense nisso. A volúpia do tempo e a presença dos seus guerreiros fizeram a história da humanidade como a destruição e reedificação para novas ocorrências desastrosas. A vida é cíclica. Todo mundo tem os seus altos e baixos. Por isso nós temos que aprender a seguir no melhor caminho. Levar uma vida sem muita soberba. O poder é ilusório. É tão bom ajudar o próximo e você se sentir útil, bom nessa caminhada. Então, temos que refletir toda manhã isso. O que iremos fazer no nosso dia? E pôr em prática. No final da nossa caminhada diária, questão 919 do livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Conheça a ti mesmo. O que fizemos? O que acertamos? O que erramos? Se alguém pode
ter ficado chateado pelas nossas ações cometidas no nosso dia. Se tiver reparação, no outro dia você tem como pedir desculpa. Eu estava ontem meio atribulado, com a cabeça não muito boa, e acabei me equivocando, mas me perdoe, meu irmão. Isso não irá ocorrer. Se passou a perna, se tiver como restituir o golpe, faça isso. E fique com a tua consciência tranquila. A hora que você colocar a sua cabeça no travesseiro, aquilo não vai te martelar e vai te perturbar o seu sonho, o sono. Porque o sono dos justos é tranquilo. Não precisa tomar remédio para dormir, não. Beleza? Todos esses conquistadores perversos e insanos eram profundamente infelizes e frágeis e ocultavam a covardia na aparente valentia da própria desonra. A pessoa se esconde quando ele não segue o caminho, ele acredita na própria mentira, e isso nós não devemos fazer. Nós devemos ser corretos, justos para com a nossa vida de cristão que somos. Seguir a nossa toada da maneira que Jesus nos ensinou. O poder das suas armas e sua força dependiam daqueles que lhes eram semelhantes e ambicionavam substituí-los, o que acontecia com frequência. Então, os seus subalternos, ele visava estar no lugar dele. Então, o que acontecia? Não era um companheiro fiel, porque ele estava sempre de olho ali no poder para um dia chegar. Não? Então, a traição acontecia sempre, né? Não era uma coisa que você podia confiar. Então, a história da humanidade é um livro escrito com sangue e destruição, com poucos períodos de paz geradora do progresso. Os seus líderes celebrizaram-se mais pela criminalidade geradora do terror, pela ausência da justiça e da equidade. Quer dizer, como que isso pode dar um resultado positivo? Não consegue, né? Porque é tudo errado. Então, sigamos Jesus. A cada dia, tem que pôr em prática essa maravilha do seu evangelho, porque isso cada vez mais nos dá prazer em viver e em auxiliar. E é isso, vira uma roda viva, que a felicidade se torna presente diariamente em nossa vida. E é esse o caminho que hoje, pelo o que nós sabemos e conhecemos da doutrina, que nós temos que seguir. Porque eu falo para vocês,
vale a pena, sem o mínimo pensar em errar. Em uma análise superficial, podemos confirmar que tudo, porém, passa, como afirma o velho brocardo popular. E passa mesmo. Se hoje nós estamos numa situação melhor, amanhã pode vir uma doença e nos tirar daqui. Por isso que hoje é o que nós devemos viver da melhor maneira. E sempre pondo um tijolinho a mais. Mas sem aquela ansiedade do amanhã, porque nós não temos nem certeza se amanhã estaremos aqui. Então ajudemos quem esteja precisando e esteja ao nosso alcance. Essas oportunidades que nós temos nessa nossa reencarnação é o grande anjo que está nos ajudando e nos alertando para a nossa fazer o bem, não olhar a quem, a nossa caminhada nessa direção. Célia James, boa noite, querida amiga. Então, é nessa direção e é nessa toada que nós devemos seguir sempre, porque vale a pena. Permanece somente o amor que se origina na paternidade divina, que sempre envia ao lado desses sicários os seus ministros, que, vítimas das perseguições, deixaram o legado de confiança em paz, que substitui a desgraça e gera vias pacíficas e libertadoras. É esse nosso caminho. Não é dar o troco, não é ter mágoa, não é ter rancor, porque isso nos enfraquece e nos traz doença. Isso aí é a mesma coisa que a gente querer tomar veneno e quem a gente não gosta achar que é ele que vai morrer. Porque quando a gente tem pensamentos negativos contra uma outra pessoa, quem mais é intoxicado somos nós mesmos com esses pensamentos e esses venenos mentais. E quanto mais a gente ajuda, ora e pede para que aquele irmão infeliz mude o foco, mais luz a gente recebe. E a hora que a gente percebe que a pessoa está se aprumando e melhorando, nós nos sentimos felizes pelo nosso irmão. É esse o caminho. Não tem outra chance, não. Podem acreditar em mim. Olha o alerta que Joana de Ângeles nos faz. Enquanto o mundo financeiro, vazio de grandeza moral, continuar satisfazendo os seus aficionados na ambição de tudo possuir, mesmo que transitoriamente, será promovida a guerra por esses líderes transviados, e os servidores do bem passarão quase invisíveis, porém, deixando que toda parte bênçãos que se multiplicam.
Olha que beleza. É nessa vibe aí, como fala, que nós temos que nos encaixar. Vou repetir esse parágrafo. Enquanto o mundo financeiro, vazio de grandeza moral, continuar satisfazendo os seus aficionados na ambição de tudo possuir, mesmo que transitoriamente, será promovida a guerra por esses líderes transviados, e os servidores do bem passarão invisíveis, porém, deixando em toda parte bênçãos que se multiplicam. Nós devemos estar nessa turma aí, ó. Beleza? Confie em Deus que te criou para a glória estelar e está contigo durante a vida longa da evolução. Lembre, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanima, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você onde você estiver. Josué capítulo 1, versículo 9. É essa verdade que nós temos que ter quando os tempos não vão bem. Deus está comigo, Jesus é o meu mestre, meu anjo da guarda está aqui, ó, eu pedindo ajuda para ele me intui em direção correta que devo a seguir. É assim que devemos proceder. Não tem outra forma, meus queridos. É com essa convicção, é com essa determinação, porque tudo passa. A cada instante te confere uma oportunidade de crescimento, outra de renovação, mas também, olhe só, lutas, dissabores e esforços contínuos, a fim de que jamais esmoreçam, desanime, percam a fé nos empreendimentos morais e espirituais. Então a meta é continuar sempre no caminho do bem. Podemos passar o perrengue que tivermos que passar, porque se tivermos que passar, vamos passar com dignidade, com fé, com coragem, com resignação, porque Deus estará conosco, sempre. Às vezes você pode achar que ele te abandonou. Engano seu, ele está fazendo muito mais do que você imagina. E você fraquejando, não fazendo a sua parte. Então, bola para frente que atrás vem gente. Sempre haverá guerra. Enquanto o ser humano viver às expensas do ego e suas doentias manifestações, porque lhe faltarão os elementos saudáveis, estimulantes da vida verdadeira. Como existem aquelas exteriores, também no teu organismo há batalhas incessantes no milagre da vida orgânica, propiciando-as através dos diversos ciclos carnais que constituem todas as existências físicas. Então, todas as nossas reencarnações, nós temos um embate a fazer contra os nossos erros do passado. Mas não devemos desanimar nunca, porque
Temos Deus, temos Jesus, temos nosso anjo da guarda. E temos esse evangelho de Jesus para cada vez mais aprendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, que é isso que nos fortalece, ilumina e nos protege. É isso que nos dá coragem e a fé para dias melhores. Mas nunca esquecer disso. Vale a pena estar conectado com a espiritualidade superior. Eles nos dão dica que se a gente tiver em sintonia, a gente capta e põe em prática. Mantenha a tua paz e difunde dádivas de bondade e de luz do discernimento indispensáveis para acabar com as guerras. Porque a gente contribuindo bem com a nossa parte, é a história do beija-flor com a gotinha para apagar o fogo na floresta. Se cada um colaborar com sua gotinha, rapidamente apagamos o fogo da floresta. Porque as nossas melhores são homeopaticamente. Não existe sobressaltos. É gota a gota. Mas todo dia seguindo nessa toada, nessa caminhada do bem, da paz e da luz. Tudo está planejado pela onisciência divina. Ele sabe de tudo sobre nós. E o seu ponto final é a vitória do amor. É a nossa plenitude. Qual aconteceu após o Calvário na ressurreição gloriosa de Jesus. Então Jesus, indo para o Calvário, né? Todo mundo, soldados o açoitando, ele carregando aquela cruz. Em nenhum momento ele reclamou, porque ele sabia que ele estava indo para a glória final da sua caminhada. E o pessoal ironizando, sorrindo, ainda ele perto de ser crucificado, quiseram trocar por Barrabás. Barrabás era um criminoso e Jesus, aquela pessoa doce. E o povo estava achando que estava sendo corretíssimo de crucificar Jesus. Por isso que nós temos que refletir bem antes de agir. Que às vezes esses equívocos, a gente está incriminando alguém e sentindo poderoso, e às vezes aquela pessoa não tem culpa nenhuma. Ele ali pediu água, deram fel e ainda cutucaram com a lança. Que quiseram falar dele. Ele, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele tinha consciência plena do seu dever. Então é isso que nós temos que seguir de exemplo.
independente do que as pessoas nos façam, sigamos nessa direção do amor, do bem, da paz e da luz. Porque lá na frente, a nossa vitória acontecerá na maneira que nós merecemos. Agora, quando a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, a chance de a gente se equivocar é muito grande. E mesmo os discípulos do Mestre não tinham essa convicção com ele, não. Pisaram na bola, mas ele sabia do potencial que esse pessoal tinha. E tanto é que depois que ele partiu, continuaram fazendo a difusão da sua doutrina, do seu evangelho, né? Então, essa que é a grande desafio nosso. Pôr em prática esse evangelho de Jesus, que nós temos certeza que esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através delas, dos seus exemplos que Jesus nos deixou. Por isso é isso que nós temos que trabalhar o nosso interior para essa melhora cada dia mais nessa direção. Fácil? Não é. Mas gotinha por gotinha a gente vai melhorando e quando a gente menos espera, o balde está cheio. E aí é a nossa satisfação, é a nossa vitória de dever cumprido. Quase ninguém poderia conceber a possibilidade de Jesus sobreviver àquele destino inglório. Ninguém imaginou. No entanto, para que tudo isso acontecesse, a fim de Jesus poder comprovar com um fato as suas palavras libertadoras, o sacrifício era indispensável e comovedor. Por isso que ele não afinou, porque ele sabia. Era a mesma coisa que Joana e Ângeles de Cusa, na época, né? Indo as feras lá no Coliseu, e o soldado falava, abjura, quer dizer, nega Jesus que eu te liberto. E o filho dela, abjura, mãe, abjura. Não, meu filho, eu tenho a certeza que a salvação é através de Jesus, e eu não vou me amolecer e virar de casaca só para não sofrer o que esses equivocados estão fazendo a gente passar. Ia cantando e sorrindo para aquela. E é isso que os soldados ficavam mais enfurecidos. Como? Vai ser morta lá? Mas antes de chegar a ser trucidados pelos leões e pelos tigres, espiritualidade já tiraram seu espírito e só matéria sobrava para aquela desgraça toda. Mas é essa convicção que tem que ter, que é esse o caminho. Não tem outra maneira. É a gente melhorar sempre. Assim será sempre. Após cada destruição, serão renovadas áreas devastadas e as novas formas de vida e beleza se erguerão, dando cumprimento aos propósitos supremos.
Essa certeza que nós temos que ter. É no nosso sacrifício. Licença que eu vou tomar uma aguinha. O nosso sacrifício é a nossa decisão de seguir nessa direção, porque valerá muito a pena. E aí, Joana finaliza. Ainda teremos alucinados conquistadores na sociedade terrestre. Eles vão e voltarão nas condições de miséria e abandono, assim como renascerão em mundos primitivos que os esperam com misericórdia. Desta forma, acalma as ânsias do coração e serve sem cessar, semeando luz e alegria de viver. Então, eu acho assim, se nós estamos reunidos num sábado à noite, em nome de Jesus, nós já estamos melhorados. Já passamos Roma Antiga, aquilo que nós ainda não tínhamos sido despertados pelo bem, pelo amor. Mas hoje nós estamos numa outra faixa vibratória. E é isso que a gente tem que aproveitar mais. Porque a hora agora é chegada que nós precisamos evoluir a cada dia. Porque essa transição de planeta de provas e expiações para planeta regenerado, quem não evoluir junto com o planeta, a hora que desencarnar, não volta para o planeta Terra, volta para um planeta ainda em fase de primitivismo e passará por todas as consequências. E nós que já estamos, pelo menos, conscientes do que nós devemos fazer, temos que pôr em prática para a gente melhorar e na nossa nova reencarnação voltar no nosso planeta Terra só como mundo regenerado. Que aí o bem estará sobrepondo o mal. Imaginou que beleza? A pessoa não tem no coração o mal, só quer ajudar o próximo. Música da Globo. Depende de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas vibrações. Vale muito a pena investir nessa direção. Mesmo quando há nuvens, brilha o sol que aguarda passarem as sombras de todas as espécies. Paciência para as pessoas que ainda estão sem essa lucidez de que a lei do amor tem que imperar nos nossos corações. Devemos fortalecer e energizar essas palavras de Jesus em nossos corações e por onde passarmos. Porque uma palavra fortalecedora às vezes pode mudar a vida de quem esteja passando por uns problemas, às vezes sérios. E uma
palavra de incentivo, muda o foco e a pessoa melhora. E se a gente conseguir fazer isso na nossa reencarnação, já valeu a pena. Por isso, queridos, fico contente de estar de volta nos nossos encontros, nas nossas trocas de reflexões que Joana nos proporciona. Já chegamos na lição 14 e na próxima semana será Permanece Alegre. Já vai ser um tema mais vigoroso e estimulante. Por isso, termino a live de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações mundanas do orgulho, da vaidade, da avareza, em todas essas maledicências que faz parte do nosso mundo. Não deixeis cair nessas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Tenha um final de sábado excelente, um domingo maravilhoso e um início de semana luminífero, fortalecedor e com Jesus no coração de todos. Beijo no coração, ótimo final de sábado. Amo todos vocês.